A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, entre a promessa e a conquista. E é uma semana muito especial, estamos em véspera de Natal e hoje nós vamos falar sobre um dos atributos de Deus, que é o Deus presciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Porém, antes eu gostaria de relembrar vocês o que nós falamos, um rápido resumo da aula 2. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu aconselho e motivo que vocês com o tempo possam ir lá e assistir essas duas aulas. Então na aula 2 nós falamos de alguns perigos durante esse período justamente da promessa e da conquista, algumas coisas que a gente precisa estar atento. Precisamos guardar o nosso coração, não deixar que a obra na casa do Senhor vire um ativismo ou até mesmo a vida com Deus vire uma prática de religiosidade. Devemos manter o amor ágape. Nós falamos de Apocalipse capítulo 2, as cartas aos Efésios, que está ali escrito e que fala sobre esse esfriamento do amor fraternal. Não podemos generalizar por ver falsos mestres, apóstolos e dizer que não podemos confiar em mais nenhum líder ou ministro na casa de Deus. Isso seria uma cauterização do coração a ponto de perdermos o amor ágape. Vimos também que devemos, se a gente identificar que o nosso coração está cauterizado, que esse amor ágape realmente se esfriou, nós devemos seguir a recomendação do próprio Jesus ali para os Efésios, que nós temos que lembrar de onde a gente caiu, a gente deve nos realmente arrepender, trazer o arrependimento e voltar à prática das boas obras, principalmente ter o amor fraternal. Lembrar dos dois maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, queridos, na aula passada foram estes pontos principais que a gente viu. E na aula de hoje, eu gostaria novamente de iniciar lendo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim: logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Então, mais uma vez, eu quero lembrá-los que Deus, Ele não trabalha no nosso cronos, como a gente viu na primeira aula, mas Ele tem o Kairos. E o Kairos de Deus, podem ficar tranquilos, que é o perfeito. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele não está atrasado. E estamos na semana do Natal. E gostaria nesta aula de analisar com vocês a maior, né? Não é uma das, é a maior promessa das nossas vidas, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. Lá em Gênesis 3, desde Gênesis 3, nós vamos encontrar o que alguns chamam de proto-evangelho. O que seria esse proto-evangelho? É um apontamento profético do que Deus já tinha como plano perfeito desde a fundação do mundo, que é a salvação dos seus eleitos, a igreja, mediante a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, logo depois da queda do homem, que a gente lê ali em Gênesis 3, a gente vai ver justamente que o Senhor, no versículo 15, que nós vamos ler daqui a pouco, Ele já apresenta, por isso que eles falam que esse proto-evangelho, o início do evangelho, é onde é apresentado o plano de salvação para toda a humanidade, numa ação profética do próprio Deus para nós.
Lembre-se que a gente está estudando esse processo entre a promessa e a conquista. Os nossos olhos muitas vezes, ele olha a promessa. Às vezes a gente até crê na promessa. A gente confia na promessa, mas a gente não está enxergando quando que vai ser o cumprimento dessa promessa. Parece tão distante. Então nós precisamos entender o processo. E é isso que nós estamos trabalhando durante esse mês de dezembro. No plano de salvação, lá em Gênesis capítulo 3, quero ler a partir do versículo 14. Olha só o plano de salvação no terceiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Então, o Senhor Deus disse à serpente, depois do pecado: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. 15. Aqui está o plano. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos aqui então que ele está colocando, nós vamos ver em Apocalipse que ele chama Satanás como serpente, e a mulher, nós sabemos que Jesus Cristo veio como homem, 100% homem, através de uma mulher, e que ele foi crucificado. E então quando fala ferirás o calcanhar, é que essa crucificação feriu aquele corpo físico de Jesus, mas não interrompeu a obra de Deus na vida da humanidade. O plano, o projeto de Deus da salvação para todos aqueles que nele crê já estava determinado desde Gênesis capítulo 3. Veja que essa promessa, ela acontece quase 4.000 anos antes de Cristo. Se a gente às vezes acha que a nossa promessa está demorando para se cumprir, imagina essa, 4.000 anos, porque Adão e Eva, a criação foi mais ou menos 3.896, diz alguns historiadores, antes de Cristo. Então, entre Gênesis 3 e Cristo nascer, a gente tem praticamente 4.000 anos. E ainda não se completou. Nós sabemos que nós estamos vivendo essa plenitude, nós estamos no processo. Já startou, mas nós ainda estamos no processo. Jesus nasce, e mesmo depois que Jesus nasceu, demorou 33 anos para ele chegar até a cruz e falar: está consumado. E aqui a gente sabe como foi o processo de Jesus nessa terra, de humilhação, de muitos deboches, de açoites, de perseguição do próprio Satanás. A gente vê Jesus sendo tentado pelo próprio Satanás no deserto com a palavra de Deus. Então Jesus passou também por esse processo durante 33 anos, mas ele chegou naquela cruz e ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ali a gente vê que já iniciou esse projeto de Deus da salvação da humanidade através de Cristo Jesus, o que foi anunciado lá em Gênesis 3. E aí a gente vê que não parou por aí. Lá em Apocalipse 1:18 diz: E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, após aquela cruz, ele vai até o inferno, ele pega a chave da morte e do inferno, mas ele não fica ali,
Ele ressuscita ao terceiro dia e está à destra do Pai, preparando uma morada para nós, a nova Jerusalém. Por quê? Porque ainda estamos no processo. Oséias, capítulo 13, o profeta Oséias, no versículo 14, olha só o que ele diz, o que ele profetiza. E os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. E olha só o que o apóstolo Paulo, lá agora no Novo Testamento, na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Então vejam, queridos, essa dinâmica do reino de Deus. Promessa, processo, conquista. Promessa, processo, conquista. O processo é importante, queridos. O processo é necessário. Por isso que nós precisamos entender e passar o processo com gratidão. Eu não estou dizendo que não dói. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo isso. Mas se nós entendemos que aquilo é promessa, que vai acontecer, que para cada promessa o Senhor tem um sim e um amém, e que existe um kairós de Deus, eu vou passar pelo processo dando glória a Deus, olhando para cima, que é de onde me vem o socorro, sabendo que eu não devo olhar para as coisas desta terra, porque elas são passageiras, mas olhar para aquilo que é eterno e que não é passageiro. Então ele fala, o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, queridos, abra os ouvidos. Tá difícil. É o processo, mas hoje o Senhor vira para você e fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, vocês poderiam perguntar: mas aonde está? Aonde está Jesus hoje? E lá em Hebreus 12:2 diz aonde está Jesus hoje durante esse processo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fé é crer, acreditar naquilo que os nossos olhos físicos não veem, mas nós cremos através da revelação da palavra de Deus, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, desprezando o processo. Jesus desprezou porque ele sabia para onde ele ia, ele sabia o propósito que ele estava fazendo. Então Jesus é o nosso maior e melhor exemplo de processo, porque ele tinha a promessa, ele sabia que ele ia conquistar, ele entendia que existia um kairós de Deus, um tempo de Deus. Então diz aqui em Hebreus que ele despreza a desonra e está hoje assentado à destra do trono de Deus. E ele se apresenta para nós como nosso advogado, como mediador entre homens e Deus. Esse é o nosso Senhor. Agora vamos lembrar do processo entre a promessa da salvação e a vida eterna. Nós ainda não chegamos na vida eterna, mas nós temos a promessa da vida eterna e temos um processo. Qual é esse nosso processo? Estamos no processo, queridos, da santificação por Cristo e para Cristo. Por que não é uma santificação só para Ele? Porque eu preciso passar por Ele para alcançá-lo. E esse vai ser o tema que nós vamos trabalhar como Igreja Batista Ágape no próximo ano.
para que a noiva de Cristo seja santificada, preparada, adornada para a volta de Cristo. Este processo, enquanto estivermos aqui na terra, tem um nome. O nosso processo aqui na terra chama-se santificação. Repete aí comigo. O nosso processo chama-se santificação. É isso aí. Então, o nosso processo entre a promessa e a conquista da vida eterna, nós temos que passar por essa santificação. E muitos confundem, achando que o processo de santificação, o ser santo, é deixar de fazer as coisas erradas. Mas não é, senão muita gente herdaria o reino de Deus, a vida eterna com o Senhor. Mas não é somente deixar de fazer, não é somente, porque isso é uma consequência natural. Mas certa vez, e eu gosto muito dessa frase, quem acompanha as minhas pregações ou as minhas aulas sabe que eu sempre falo essa frase, que eu li numa devocional do Tim Keller, que diz: temer a Deus, apesar do inferno. Temer a Deus, apesar do inferno. Para que a nossa vida seja santificada, o princípio é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, não o medo de Deus, não o medo de ir para o inferno e ser condenado eternamente. Não, mas eu temo em adoração, em reverência. Agora, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações para com Ele, são ações para que eu possa agradá-lo, reverenciá-lo, amá-lo e que Ele sinta isso natural da minha parte. Então eu busco esse temor ao Senhor e conforme eu me aproximo, conforme eu estou mais em adoração, mais em reverência, eu começo a ser purificada e santificada. Devemos então, como que é na prática, Fridas? Como que eu começo a fazer isso? Eu quero isso na minha vida, eu quero temer mais ao Senhor, eu preciso buscar esse processo de santificação até que eu alcance a grande promessa da vida eterna. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma vida devocional, nós precisamos ter um tempo com Deus, nós precisamos ter o DNA de oração. Oração, intercessão não é para o ministério, não é para a pessoa X, W, Y, não, é para todos. Oração é como eu me comunico com Deus, é como eu falo, com súplicas muitas vezes, mas com ações de graça. Mas também eu preciso ter a palavra de Deus, eu preciso conhecer os mandamentos, e não só conhecer os mandamentos, mas viver os mandamentos. Eu preciso de irmãos, congregar, cultuar, servir na casa do Senhor e naturalmente, queridos, eu vou frutificar. Eu vou começar a falar do amor de Cristo, das belezas que Cristo tem feito na minha vida. E aí outras pessoas, outros irmãos, eles vão se achegando até a nós, até a nossa igreja, até a nossa comunidade. Por quê? Porque o Senhor está refletindo essa glória através de nós. Por isso que é uma santificação por Cristo e para Cristo. Quando a gente lê lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, e a gente vê que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Quando a gente vê isso e a gente continua no versículo 24, diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Olha o processo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olhem só. Então, queridos, o que acontece? Quando você planta uma semente, aquela semente ela morre.
E ela começa a germinar, e ela cria raiz, e ela começa a crescer. E aquela semente, então, ela vai virar uma árvore, e aquela árvore vai dar flores, e aquela árvore vai dar frutos conforme a essência e a espécie daquela semente. O fruto do Espírito, queridos, é justamente isso. Quando nós vivemos no Espírito Santo, quando nós estamos buscando essa vida com Deus, quando nós nos sujeitamos à palavra do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor em oração, choramos com o Senhor, apresentamos as nossas causas ao Senhor, o Senhor começa a gerar algo dentro de nós e isso vai frutificar. E o fruto disso é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então agora esse fruto, o que ele começa? Ele começa a moldar o nosso caráter. O nosso caráter começa a ficar parecido com o caráter de Cristo. Este é o processo. É por isso que nós precisamos do processo. O processo é valioso. E nesta semana que antecede o Natal, que nós possamos lembrar que Jesus nasceu. Mas ele não só nasceu, mas ele viveu um processo de 33 anos nessa terra. Mas ele cumpriu o propósito de morrer naquela cruz. Mas não parou por aí. Ele foi até o inferno, pegou a chave do inferno e da morte e ressuscitou. E a destra de Deus está nos aguardando e dando tempo a nós para que possamos passar por esse processo e que possamos, junto com a misericórdia de Deus, com a graça do Senhor, alcançarmos todos nós a plenitude, a vida eterna. Amém? Então, na aula de hoje a gente viu que desde a queda do homem, Deus já havia planejado e prometeu a salvação para toda a humanidade. Depois de quase mais 4.000 anos, Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo para estartar tudo isso. Estamos no processo da santificação por Cristo e para Cristo. Temer a Deus mesmo que o inferno não existisse. Eu temo ao Senhor não com medo de ir para o inferno, mas eu temo ao Senhor em adoração e reverência. E vida com Deus gera o fruto do Espírito, que refletirá um caráter aprovado e parecido com Cristo. Amém? Na próxima aula, na nossa última aula dessa série, última aula do ano, nós vamos ver a grande promessa: Jesus voltará. Até semana que vem!